Olá, alunos! Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas sobre o MATLAB. Se você está fazendo engenharia, se você pretende fazer engenharia, se você vai fazer um curso técnico ou pretende entrar numa grande indústria, pode ter certeza que você vai ter que entender o funcionamento do MATLAB. O MATLAB vem do inglês Matrix Laboratory. É um software de computação numérica, de análise e visualização de dados. Embora seu nome signifique laboratório de matrizes, seus propósitos atualmente são bem mais amplos. Ele nasceu como um programa para operações matemáticas sobre matrizes, mas ao longo dos anos transformou-se em um sistema computacional bastante útil e flexível. Seu ambiente de trabalho é fácil de ser utilizado, pois os problemas e soluções são escritos em linguagem matemática e não na linguagem de programação tradicional, como muitos outros softwares utilizam. Assim, o MATLAB é uma ferramenta e uma linguagem de programação de alto nível e tem como principais funções construção de gráficos e compilação de funções, manipulação de funções específicas de cálculo e variáveis simbólicas. Além disso, o MATLAB possui uma grande quantidade de bibliotecas auxiliares, que nós chamamos de toolbox, que otimiza o tempo gasto para realizar tarefas, uma vez que o usuário poderá utilizar muitas funções já definidas, poupando o tempo de ter que criá-las. Por outro lado, infelizmente, os programas feitos no MATLAB são difíceis de ser executados no ambiente fora do MATLAB. O primeiro passo para o estudo do MATLAB é entendermos a sua interface de programa. Nós temos que ficar bem familiarizado com ela. Ela é bem diferente dos outros. O Command Window é o local onde as operações podem ser diretamente feitas. O Workspace é o espaço destinado às variáveis que são salvas na memória, onde é possível visualizar o nome, o valor e a classe da mesma. O Command Store é a lista de todos os comandos realizados, organizados por data de execução, permitindo o comando ser realizado novamente com um duplo clique. Os operadores matemáticos são adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Os operadores ponto a ponto são a multiplicação, divisão e potenciação. Depois nós temos as funções geométricas, que nós chamamos também de funções matemáticas elementares. Temos também as variáveis especiais. E temos um comando para a formatação de números. Aqui eu passo para vocês a simbologia dos operadores, como igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. E os operadores especiais, e, ou, escalar, não ou exclusivo. Agora eu vou passar para vocês um exemplo de script. Esse aqui é o exemplo de hipotenusa. Para salvar, você tem que escrever assim, ó, hipotenusa.m. O ponto .m é a extensão desse arquivo. Como eu falei no início, nós podemos fazer gráficos 2D. Um exemplo disso está aqui nesse contexto, nesse script que eu estou passando para vocês. E também podemos criar excelentes gráficos 3D, como nesse que eu passo aqui para vocês, que é um gráfico de superfície. Nas nossas aulas, vamos utilizar o teclado numérico auxiliar. Vamos iniciar pelas operações básicas. A primeira que nós vamos fazer aqui é a adição. Então, 5 mais 3. Agora, a subtração. 23 menos 12. Agora vamos para a multiplicação. E veja que nós não usamos vírgula, nós usamos ponto. Então, 3,14 multiplicado por 0,85. Depois disso, vamos para a divisão. E depois nós vamos para a potenciação. Aqui nós vamos usar a calculadora para ver se a potenciação está certa.
5 ao quadrado, 25. Correto, não é? As operações são realizadas da esquerda para a direita, calculando-se conforme a ordem. Primeiro, nós fazemos a potenciação, se houver. Depois, a multiplicação e divisão, se houver. E depois, a adição e subtração. Gráficos constituem um recurso visual poderoso para a interpretação de dados. O MATLAB dispõe de um grande número de facilidades gráficas, usadas para plotar, ou seja, gerar desenhos gráficos, através de funções e comandos, e por isso obter gráficos bidimensionais e tridimensionais, com qualquer tipo de escala e coordenada. O comando plot é o comando mais comum para a plotagem de dados bidimensionais. E como exemplo, nós vamos plotar a função x² mais 1. Aqui nós vamos escrever a função. Ao terminar de escrever a função, nós vamos teclar Enter. Veja que já temos o resultado. Agora nós vamos plotar o resultado da função. E aqui o gráfico resultante. Hoje era isso. Queria só que você entendesse como ele funciona. Na próxima aula, nós vamos ver comando para a utilização de funções. Espero vocês na segunda aula de MATLAB.